Muito bem, galera, vamos fazer agora exercícios, como eu sempre falo com vocês. Nós temos que fazer exercício. Sabe por quê? Porque o exercício ele ajuda a gente a fixar a matéria. Os exercícios eles mostram pra gente de tudo que a gente fala aqui, aquilo que mais é cobrado, que você precisa focar. E além disso, os exercícios às vezes eles trazem pra gente algumas informações que a gente não viu na aula. Por quê? Porque ele complementa. A gente às vezes não viu especificamente nessa aula, viu em outra, só que quando a gente vê os exercícios a gente combina todas as aulas juntas e isso vai trazer pra gente aí uma compreensão muito importante. Então, nunca deixe de fazer exercícios e nunca deixe de acompanhar aqui as nossas aulas de exercícios. Vamos lá, galera? Vamos fazer exercícios de homicídio, homicídio privilegiado e homicídio qualificado. Tá aí na tela. Vamos começar os exercícios então. Exercício número 1 de defensor público. No tocante ao crime de homicídio, essa aqui eu quero ver, hein? É correto afirmar que é inadmissível a continuidade delitiva, por ser a vida um bem personalíssimo. E aí, galera, essa daí está certa ou está errada? É possível ou não é possível a gente ter um crime continuado com relação ao crime de homicídio? Pessoal, é possível, tá bom? É correto afirmar que é inadmissível? Tá errado. É admissível a continuidade delitiva. Onde é que está lá a continuidade delitiva? Artigo 71. No artigo 71, a gente vai ter as hipóteses de continuidade delitiva, de crime continuado, quando a gente comete dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução. Só que no parágrafo único, ele vai falar exatamente da hipótese de continuidade delitiva quando há violência ou grave ameaça em relação à pessoa, tá bom? Então depois dê uma olhada lá. Isso daqui, obviamente, é um pouco de conhecimento da parte geral do Código Penal, mas de qualquer maneira, como nós estamos falando do crime de homicídio, quis deixar claro para vocês que é sim admissível a continuidade delitiva por ser a vida, apesar da vida ser um bem personalíssimo, tá bom? Então, gabarito errado. Muito bem, questão número 2. Questão boa aqui da FGV. Juca, transtornado após ter flagrado seu pai praticando violência sexual com sua irmã de apenas 5 anos de idade. Então, Juca é o filho, tá bom, pessoal? E quem que ele viu? Ele flagrou o pai dele praticando violência sexual contra a sua irmã de apenas 5 anos de idade, que vem a falecer em razão da violência praticada. A menina veio a falecer, então. Desfere uma facada contra a cabeça do seu genitor, que também vem a falecer. Então o pai estuprou a criança de 5 anos, que veio a morrer, e o pai também veio a morrer porque o Juca matou o próprio pai. Após desferir o golpe contra seu pai e certificar-se da morte deste, Juca foge, levando o relógio que a vítima usava na ocasião. O agressor sexual era solteiro e possuía somente estes 2 filhos. Tá bom? Isso daqui é importante, essa informação. Era solteiro e possuía somente esses 2 filhos. Mais tarde, com a prisão de Juca, o fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a tipificação correta. A tipificação correta, beleza. Pessoal, vem comigo aqui. A gente tem um filho que mata um pai porque ele estuprou e matou a sua própria irmã. Estuprou e matou a filha. Então esse cara vai e mata o pai. A filha já estava morta. Não existiam outros descendentes, não existiam outros herdeiros. Vamos lá. O homicídio praticado por Juca é um homicídio simples, privilegiado ou qualificado? Tem alguma qualificadora aqui? Não. Matar com faca é qualificadora? Claro que não. Ele matou por meio cruel, matou fogo, explosão? Não, tem nada disso. É um homicídio simples a princípio. Entretanto, quando o Juca mesmo, né? O Juca mata o seu pai porque este tinha matado a sua filha e a estuprado. Vocês concordam comigo que ele tem uma privilegiadora aí nesse homicídio? É um homicídio privilegiado em razão do relevante valor moral. Atingiu ele pessoalmente, atingiu a ele. Matou porque o pai tinha matado a sua própria irmã, a filha do pai, né? A irmã do Juca. Então a gente tem aí um homicídio com relevante valor moral. Beleza. Aqui a gente tem um outro detalhe. Depois que o Juca mata o pai, ele pega o relógio do pai e vaza. Pergunta, isso daí é furto? Olha só, pessoal, muita atenção. Morto
pode ser objeto de... O morto pode ser sujeito passivo de crime patrimonial? Não. Morto não pode ser sujeito passivo de nenhum crime, na verdade. Então, não podemos falar que Juca praticou um furto porque ele não subtraiu bens do seu pai. Ainda que tivesse subtraído, a gente falaria das escusas absolutórias lá do artigo 181 do Código Penal, inciso 2º, que é o crime patrimonial praticado em razão do ascendente, de um descendente. Então, a gente não teria aí um furto. Beleza, tranquilo. Só que olha o detalhe, não haviam outros herdeiros. A partir do momento que o pai de Juca morre, quem que é o dono daquele relógio? É o próprio Juca. Ele que é o dono do relógio. Porque aquela herança ficaria para ele. Professor, e se Juca tivesse um outro irmão? Aí, pessoal, incidiria o artigo 156, furto de coisa comum. Depois vocês dão uma olhada lá no artigo 156, tá bom? Mas não tinha outro herdeiro. Juca pratica algum crime quando subtrai o relógio? Não, na verdade ele não subtraiu, o relógio já era dele, o pai morreu. Ele pratica somente homicídio privilegiado. Qual que é aqui que a gente encontra? Olha só, letra A. Juca deverá responder por homicídio qualificado por meio cruel? Nada disso. Facada não é meio cruel. Juca deverá responder por homicídio privilegiado e por furto simples? Errado. Letra C. Juca não deverá responder por qualquer crime por ter agido escorado pelo excludente da licitude da legítima defesa de terceiro. Que isso? A irmã dele já tinha morrido. Então ele não estava agindo na excludente de licitude, ela já estava morta, tá bom? Não tem legítima de defesa de terceiro aqui não. Letra D. Juca deverá responder por homicídio privilegiado. Opa, eu acho que é essa daqui, galera. Letra E. Juca deverá responder por homicídio privilegiado e por roubo simples. Nada disso. Nosso gabarito, galera. Letra D, é isso aí. Tranquilo? Questãozinha boa essa daí, não é não? Mistura aí crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa. Terceira questão, na verdade aqui vai ser um texto para já as questões 3 e 4. Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de disputa de terras, planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar seu plano. A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item seguinte. 3. Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora do delito de homicídio. Vem comigo. Nós vimos o parágrafo 2º. Nós vimos todas as hipóteses do parágrafo 2º. Eu te pergunto, premeditação estava lá em algum momento como qualificadora? Claro que não. Eu falei para vocês, inclusive, que é possível que a gente tenha um homicídio privilegiado que seja premeditado. Então, cuidado, o CESP adora falar que a premeditação de um homicídio é qualificadora. Não é, lembre-se disso, tá bom? Então, tranquilo, essa daqui, gabarito tá errado. Questão 4. Caso Francisco mate Paulo com o emprego de veneno, haverá nessa hipótese a possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio. Que tipo de homicídio é esse, pessoal? Que é com emprego de veneno. É o homicídio qualificado. Tá? É possível a coexistência desse tipo de homicídio com o homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação? Relevante valor moral é o quê? É o homicídio privilegiado. É possível ter a coexistência entre essas duas hipóteses? Pessoal, lembra que eu falei que é sim possível o homicídio privilegiado qualificado? É possível o homicídio híbrido, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Emprego de veneno é qualificadora de ordem objetiva? Sim, está lá no inciso 3º do artigo 121, parágrafo 2º. É uma qualificadora objetiva. Eu posso combinar os dois? Posso. Ainda que tenha premeditação? Sim. Tá vendo que o CESP ele gosta dessa premeditação aí? Premeditação não vai afetar em nada. Então a questão está correta. Essa questão aqui muita gente errou. Sabe por quê? Sabe por que muita gente errou? Porque viu isso daqui. Olha, que Francisco matou Paulo. Francisco matou Paulo em razão de desavenças decorrentes de disputa de terra. E aí, a galera falou o seguinte, olha, disputa de terra não pode ser considerado um relevante valor moral. Então essa questão está errada, porque nesse caso aí não incide o relevante valor moral. Cuidado, cuidado, a gente não julga o que é relevante valor moral, tá bom? Isso daí, se a prova não trouxer pra gente expressamente que não configura um relevante valor moral, a gente não pode julgar isso, tá? Por quê? Porque o relevante valor moral, como eu falei com vocês, é quando atinge a individualidade do agente.
E como que eu vou poder julgar o que é o relevante valor moral para uma pessoa e o que não é para outra pessoa? É uma análise, trata-se de análise casuística. E em nenhum momento a questão trouxe pra gente que se tratava de um motivo fútil, se tratava de um motivo torpe ou qualquer porcaria dessas. Então, a gente não tenta adivinhar a cabeça do examinador e muita gente errou nessa questão por causa disso, tá bom? Então tá aí, questão 4, gabarito correto. Questão 5, a policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua casa após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na comunidade de Miracema do Norte, foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial. Diante deste quadro, podemos asseverar que os assassinos responderão por, e aí a gente vai ter 4 hipóteses. Letra A, feminicídio. Galera, feminicídio, vem comigo aqui. Eles mataram essa mulher, policial civil, em razão da sua condição de mulher ou em razão das funções desempenhadas por ela? Claro que foi em razão das funções desempenhadas. Mataram porque ela estava investigando, porque ela realizou diversas prisões numa determinada operação. Foi por isso que eles mataram, não porque ela era mulher. Então a gente não fala em feminicídio aqui não. É um femicídio? Sim, é um femicídio. É um feminicídio? Não é feminicídio. Na verdade, isso aqui será o homicídio qualificado por razões de vir a matar um agente de segurança pública ou autoridade de segurança pública. Inciso 7º do parágrafo 2º. Então, feminicídio não é. Letra B. Trata-se de homicídio funcional. Olha que legal o nome que a banca trouxe. Homicídio funcional. Conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. É isso? É isso, galera. Letra B, o nosso gabarito. Letra C, homicídio qualificado por motivo fútil. Não, não é motivo fútil. Homicídio qualificado por motivo torpe poderia até ser considerado antes da previsão do inciso 7º. Eu posso combinar o inciso 7º com um motivo torpe? Não. Por quê? Porque são 2 substâncias, são 2 qualificadoras subjetivas, tá bom? Então, não será aí também por motivo torpe. O nosso gabarito é a letra B. Muito bem. Questão 6. De acordo com o Código Penal, há homicídio qualificado quando for cometido. É uma questão fácil, né? Grupo de extermínio, pessoal. Isso aqui é homicídio hediondo? É homicídio hediondo. É homicídio qualificado? Não, não é. Letra B. Para assegurar a impunidade de outro crime. Eita, fácil demais. Parágrafo 2º, inciso 5º, né, pessoal? É isso aí. Então, a letra B é o nosso gabarito. Se você comete um homicídio para assegurar a impunidade de outro crime, é uma qualificadora. Letra C, estando o ofendido sob imediata proteção da autoridade. Não, isso aqui não é uma qualificadora, isso aqui é uma agravante genérica, lá do artigo 61, inciso 3º do... inciso 2º do Código Penal. Letra D, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Errado, isso aqui vai ser uma majorante lá do parágrafo 4º do artigo 121. Letra E, então é uma majorante, não é uma qualificadora. Letra E, por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Errado também, isso daqui vai ser uma majorante lá do parágrafo 6º. Beleza? Tranquilo, então a qualificadora aí é a letra B, que será o nosso gabarito. Questão número 7. Vitalina quer matar o marido Aderbal, envenenado. Coloca veneno no café com leite que acabou de preparar para ele. Enquanto aguardava o marido chegar na cozinha para tomar a bebida, distraiu-se e não percebeu que a filha Ritinha entrou no local e tomou a bebida. Olha só, galera, olha só. A Vitalina queria matar o marido. Botou o cafezinho lá com veneno. Só que a filha Ritinha entrou no local e tomou a bebida, que tinha sido preparada para o pai. Ritinha foi socorrida pela mãe, mas morreu a caminho do hospital. Nessa hipótese, considerando o Código Penal e a doutrina, assinale a alternativa correta. Olha só, pessoal, muita atenção em relação a isso. Vitalina, vem comigo. Vitalina queria matar o pai. Só que ela acaba matando a sua filha. Ela se descuidou, estava lá a bebida com veneno, a filha chega, bebe e acaba vindo a morrer. Nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos erro na execução, aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Ela queria matar
o marido, mas por erro na execução, por um descuido, por um lapso, acabou vindo a morrer a sua filha. Nesse caso, artigo 73, ela responde como se tivesse matado o próprio marido. Neste caso, ela não queria matar a sua filha, mas ela acabou a matando. Ela queria matar o seu marido. Se há erro na execução, ela responde como se tivesse matado o próprio marido, mas vai responder por homicídio, tá bom? Homicídio simples ou qualificado, pessoal? Pessoal, teve veneno? Não está lá numa das hipóteses do inciso 3º do parágrafo 2º dos homicídios qualificados? Homicídio qualificado, consumado, doloso, porque serão levados em consideração as qualidades da vítima virtual, que é o marido, e não da vítima real, que é a sua filha, tá bom? Então olha só, Vitalina deverá responder por homicídio culposo, já que não teve a intenção de matar a filha, errado. A filha não morreu por um descuido, somente por um descuido dela, morreu porque ela tinha a intenção de matar o próprio marido, então havia dolo aqui. Letra B, na hipótese de Vitalina vir a ser condenado, o juiz sentenciante poderá aplicar a ela o perdão judicial? Errado, porque o perdão judicial ele se aplica somente às hipóteses de homicídio culposo e não de homicídio doloso. Letra C, Vitalina deverá responder por homicídio doloso, restando configurada situação denominada de aberratio ictus por acidente. Certo ou errado? Eu acho que é essa daqui, né, galera? Letra C. Só que a questão podia ter falado, inclusive, que era um homicídio doloso qualificado, viu? A questão poderia ter sido mais precisa aí, se falasse que era um homicídio qualificado. Letra D. Vitalina não responderá por homicídio em razão de ter havido aberratio ictus. Errado, essa não é. Teve aberratio ictus, mas a consequência do aberratio ictus não é de não responder pelo homicídio. Letra E. Vitalina responderá por homicídio doloso, restando configurada a situação de aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução. Errado também, tá bom? Configurada a situação de aberratio ictus? Sim, mas não foi por erro no uso dos meios de execução. O meio de execução, ele foi capaz, foi simplesmente um descuido, que era o veneno, né? Foi o descuido em relação a quem estava tomando. Eu, portanto, vejo como gabarito letra C, que é exatamente esse daí, foi o gabarito da banca. Beleza? Muito bem, muito bem. Questão... deixa eu só falar rapidamente, vem comigo aqui. Deixa eu só falar rapidamente a diferença entre erro na execução, que é o aberratio ictus, e o erro sobre a pessoa. Veja, a consequência é a mesma. O agente responde como se tivesse praticado o homicídio consumado da vítima virtual e não da vítima real. Para as duas, a consequência era a mesma. Qual que é a diferença entre os dois? No homicídio, no erro sobre a pessoa, imagina que eu quero matar o meu desafeto. E eu vejo meu desafeto entrando na balada, lá numa boate, com calça jeans e camiseta preta. De repente, sai uma pessoa da balada, e eu tô lá de tocaia, eu vejo esse cara saindo com uma camiseta, com uma calça jeans, com uma camiseta preta, e falo, opa, é o meu desafeto, vou matar ele. Atiro e mato aquela pessoa. Entretanto, não era o meu desafeto. Era uma outra pessoa que estava de calça jeans e camiseta preta. Houve um erro sobre a pessoa. Eu achava que ele era a pessoa que eu queria matar, mas não era. Era uma outra pessoa, era uma vítima que não tinha nada a ver. Eu respondo como se tivesse matado a vítima virtual e não a vítima real. Ok, tranquilo. Esse é o erro sobre a pessoa. O aberratio ictus, ou erro na execução, é diferente. Eu tô vendo aqui, olha, o meu desafeto, eu sei que eu quero matar ele, mas eu erro o disparo, tá bom? Eu erro os tiros e ele atinge uma pessoa que estava atrás. Eu não acerto o meu desafeto, acerto uma pessoa que está atrás. E essa pessoa que está atrás vem a morrer. Esse vai ser o erro na execução. Eu errei, eu tenho uma pontaria, sei lá. Eu mato outra pessoa. Foi o caso aqui da Vitalina, que matou a sua própria filha, mas queria matar o pai, queria matar o seu marido. Ela não errou em relação à pessoa, ela errou a forma de execução. Tá bom, pessoal? Então, atenção aí, é bem diferente erro sobre a pessoa e erro na execução, aberratio ictus. O erro sobre a pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. O erro na execução está previsto no artigo 73 do Código Penal. Mas a consequência dos dois será a mesma. Muito bem. Questão número 8. A respeito de crimes contra a pessoa na tela, é correto afirmar que... Prova de juiz. Nossa, professor, é difícil prova de juiz? Nada disso, é fácil demais, vocês vão ver. Olha só. Então, deixa eu voltar aqui, eu até perdi a cabeça. A respeito de crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, letra A, responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos? Não, isso aqui não é crime contra a vida, não. Isso aqui é uma contravenção penal, tá? Então tá lá na Lei de Contravenções Penais. Letra B, responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal.
Não, pessoal, o inciso 5º, ele fala que tem que ser para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de um crime. Não pode ser de uma contravenção penal, então tá errado. Letra C, o crime de homicídio admite a interpretação analógica. Acho que eu falei com vocês sobre isso. Vamos lá, por enquanto tá legal. O crime de homicídio admite interpretação analógica, no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Caramba, eu falei exatamente isso com vocês. Certíssimo! Nosso gabarito é a letra C. Letra D. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio. Haja vista a vítima ser mulher. Errado. Não é simplesmente porque ela é empregadora. Vamos lá, tem uma empresa gigantesca aí, 100 pessoas na empresa, eu sou demitido, vou matar minha empregadora. Eu tenho relação de violência doméstica familiar em relação a ela? Não, não tenho. Eu tenho discriminação ou menosprezo em relação à condição de mulher? Não. Eu matei porque ela é minha empregadora e ela me demitiu. Se fosse o empregador e tivesse me demitido, eu também teria matado ele. Tá bom? Então eu não matei por ela ser mulher. Trata-se de feminicídio? Não. Trata-se de femicídio? Trata, pessoal, tá bom? Mas não é, então, aqui nesse caso, um feminicídio. Portanto, nosso gabarito é a letra C. Questão, olha, galera, prova de juiz, velho. Fácil, 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 mas é isso que vai estar na nossa prova, ó. Prova do CESP aí. A gente não vai ter dificuldade nenhuma. Questão 9, de analista, acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. Opa, opa, opa! O chamado homicídio privilegiado qualificado, que é a coexistência de circunstâncias privilegiadoras. A gente falou, o privilégio lá, o parágrafo 1º do artigo 121, tem natureza subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Então até aqui tá certo. As qualificadoras, eu posso combinar, ter o homicídio híbrido, homicídio privilegiado qualificado, se as qualificadoras forem de natureza objetiva? Posso, é exatamente, professor. Só pode ter homicídio privilegiado qualificado se a qualificadora for de natureza objetiva. Opa, então até aqui tá certo. Esse crime, homicídio privilegiado qualificado, é ou não é crime hediondo? Não é crime hediondo. Pô, perfeito. Certíssima a questão, nenhuma dificuldade. Essa aqui, tô torcendo para cair uma igualzinha na nossa prova da PCDF. Questão número 10. De juiz de novo, ó. Caramba, olha que questão fácil, galera. Constitui homicídio qualificado o crime cometido contra deficiente físico. Errado. Não é, não qualifica. O crime B, praticado com emprego de arma de fogo, atirar, só por isso será considerado crime qualificado? Claro que não. Letra C, concretizado com o concurso de 2 ou mais pessoas, não confundam lá com crime de furto. No crime de furto, o concurso de 2 ou mais pessoas qualifica o crime de furto, não qualifica o crime de homicídio, tá bom? Errado. Letra D, praticado com o emprego de asfixia. Oh, coisa fácil, fácil, fácil. Praticado contra menor de idade? Não, não é. Se for menor de 14 anos, a gente vai ver depois, menor de 14 anos, aumenta a pena, tá? Aumenta a pena em 1/3. Mas praticado contra menor de idade não qualifica. Portanto, nosso gabarito, letra D. Questão fácil, galera. Que coisa fácil. Questão 11. No que se refere aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Até aqui tá certo? Tá. Como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, é isso mesmo, essa aqui é uma das hipóteses. Cadê a outra hipótese? Ou o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Pô, já temos o nosso gabarito? É, galera, pelo jeito já. Pelo jeito, essa daqui é a correta, não vejo nenhum erro aí nessa questão. Letra B. A pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Errado. Isso daqui é a pena do homicídio culposo, que vai ter essas causas de aumento de pena, tá bom? Então, letra B tá errado. Inclusive, isso aqui tá lá no parágrafo 4º do artigo 121. Letra C. Em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma
tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Errado, isso aqui também é no homicídio culposo, não no homicídio doloso. Letra D, a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou, olha o que eu falei para vocês, nos 6 meses posteriores ao parto. Não, galera, é nos 3 meses posteriores ao parto. Lembra que eu falei que as provas estão cobrando essa diferenciaçãozinha nesse tempo? Então, errado. Praticado durante a gestação ou nos 3 meses após o parto. Letra E. Se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica na aplicação da pena. Nada disso, isso daqui vai ser uma hipótese de homicídio privilegiado. Nosso gabarito, tranquilo. Letra A. Fácil, né? Vem comigo aqui rapidinho, já vamos continuar aqui, tem poucas questões ainda pra gente fazer, tá quase finalizando. Mas galera, você vê, a gente fez aqui as aulas, não tem dificuldade, tá bom? Essa parte de homicídio não tem dificuldade. Eu não trouxe mais questões, porque as questões são tão repetitivas, é em cima disso daqui que a gente tá vendo, tá bom? Vocês não vão errar mais questão de homicídio. Muito bem. Questão número... questão número 12. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube, depois de 40 minutos, armado com um revólver sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Pessoal, houve uma injusta provocação da vítima? Houve, tá bom? Paula provocou Carlos injustamente. Esse homicídio, ele foi logo em seguida? Lembra que tem que ter o logo em seguida? Eu posso considerar logo em seguida se o cara foi em casa pegar a arma e volta 40 minutos depois? Não, não posso. Não posso. A lei não determina pra gente expressamente, isso aqui está lá no parágrafo 1º do artigo 121, não determina pra gente expressamente o que será o logo em seguida, quanto tempo pode ser considerado. Mas o logo em seguida é coisa rápida. O agente tem que estar sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Ele estava sob violenta emoção? Estava. Beleza. Tinha havido uma injusta provocação da vítima? Tinha. 2 requisitos preenchidos do homicídio privilegiado. E o terceiro requisito? Logo em seguida? Não. 40 minutos depois não é logo em seguida. Logo em seguida é aquela coisa momentânea, aquela coisa rápida. Foi no momento, no calor da emoção. O cara foi em casa, pegou arma, então não tem homicídio privilegiado, coisa nenhuma aqui, tá? Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Na situação considerada, em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe, caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis in idem. Opa! Você achou que essa questão ia falar do homicídio privilegiado, mas a própria questão aqui já falou, não, isso aqui não é homicídio privilegiado, não. Isso daqui é o homicídio qualificado por motivo torpe. Por quê? Não sei, talvez aí porque ele ficou com essa raiva toda aí, mas a questão fala aqui que foi motivo torpe, tá bom? Olha aqui. Ele supõe, na situação considerada em que Paulo foi vitimado por Carlos por motivação torpe, caso haja vínculo familiar entre eles... Isso tudo é besteira, o que importa é isso daqui. O reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis in idem. Pessoal, motivação torpe é um motivo, é uma qualificadora objetiva ou subjetiva? É uma qualificadora subjetiva. Feminicídio é uma qualificadora subjetiva ou objetiva? Objetiva. Eu posso combinar uma qualificadora subjetiva com uma qualificadora objetiva no feminicídio? Posso. Caracteriza bis in idem? Não caracteriza. Então essa questão aqui está absolutamente correta. Absolutamente correta. E onde é que vocês vão ver isso? Informativo 625 do STJ. Beleza, pessoal? Muita atenção, então, em relação a essa questão. Muita gente errou exatamente porque a questão fala de motivação torpe, mas são alguns preceitos aí que a própria questão traz pra gente e que não é para a gente julgar em relação a essa motivação torpe ou não. Muito bem!
Estamos quase chegando ao fim. O feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, está ausente do rol dos crimes hediondos. O feminicídio está ausente do rol dos crimes hediondos, pessoal? Claro que não. Está lá o feminicídio, é uma das hipóteses de crime hediondo, sim. O feminicídio demanda para seu reconhecimento obrigatória relação doméstica ou familiar entre agressor e vítima. Errado, porque a gente tem a outra hipótese, que é a discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Letra C, é o homicídio qualificado por condições do sexo feminino. Fácil, fácil. Cara, prova de juiz, galera. Fácil demais. Letra D, foi introduzido em nosso ordenamento pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Errado. Feminicídio ele foi introduzido em 2015. Tá bom? Em 2015, acho que é a Lei 13.104 de 2015. Então, não foi introduzido pela Lei Maria da Penha. E letra E, admite a modalidade préter dolosa? Não, não admite. Isso aqui tem que ter o dolo para matar essa mulher. Portanto, o nosso gabarito é sim, letra C. Fechou, meus amigos? Pode vir comigo. Galera, não tem dificuldade. É só a gente estudar. A gente pega os preceitos básicos, a gente fez questões aqui de várias bancas, fizemos questões de vários concursos, vários cargos de diferentes níveis e não teve dificuldade nenhuma dificuldade. Beleza? Então, é foco, é estudo. Nós trazemos para vocês aqui os conteúdos, continuem se dedicando, continuem fazendo exercícios, que essa vaga na PCDF é nossa, eu quero vocês lá trabalhando comigo. Nos vemos, meus amigos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.